Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar equações diferenciais. Dando prosseguimento, durante a aula imediatamente anterior a essa, a última aula, nós estávamos tratando uma equação diferencial e nós mostramos que a equação diferencial, apenas reescrevendo, a equação diferencial estava sendo analisada. Aqui está 3x elevado a 2 mais 4xy dx mais 2x elevado a 2 mais 2y dy igual a zero. Então, trata-se exatamente desta equação diferencial. Nós mostramos que essa equação diferencial, nós mostramos rigorosamente que essa equação diferencial é uma equação diferencial exata. Por quê? Porque a derivada parcial da função m em relação a y é numericamente igual, é rigorosamente igual à derivada parcial da função n em relação a x, derivada parcial. Então, essa equação diferencial, nós mostramos na aula anterior que essa equação diferencial é uma equação diferencial exata. E agora, sim, ainda nós mostramos que a solução geral, que a solução dessa equação, nós mostramos durante a última aula que a solução dessa equação, nós mostramos que é x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 multiplicado por y mais y elevado a 2 igual a uma constante k, onde esse k é esse k é uma constante numérica. Muito bem, agora nós vamos analisar, verificar se esta solução, a solução desta equação diferencial, que por sua vez é uma equação diferencial exata, se essa solução é uma solução implícita da equação diferencial. Então, vamos para analisarmos se efetivamente esta solução é uma solução implícita desta equação diferencial. Então, necessariamente, se nós aplicarmos a derivada em relação a x sobre esta solução, então nós deveremos encontrar exatamente a equação diferencial. Muito bem, então vamos derivar em relação à variável x esta solução. Então, aplicando o operador de derivada em relação à variável x em ambos os lados da igualdade, muito bem, nós sabemos, com base na análise real e no cálculo diferencial e integral, que a derivada de uma constante é numericamente igual a zero, uma vez que o limite de uma função constante é igual à própria função constante. Então, se o limite de uma constante numérica é igual à própria constante numérica, por consequência, nós temos que a derivada de uma constante numérica é igual a zero. Então, esses detalhes nós analisaremos minuciosa e escrutiniosamente por ocasião do desenvolvimento de um outro minicurso intitulado Introdução à Análise Real, ao Cálculo Diferencial e Integral. Então, em breve nós estaremos, se o Criador permitir, estaremos certamente
abrindo mais um curso ou um mini curso sobre análise real / cálculo diferencial integral, e esse curso, esse mini curso será disponibilizado, divulgado e exibido na plataforma do YouTube, no canal, mais especificamente no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então nós apresentaremos todos os detalhes, ou diria, introdutoriamente apresentaremos os detalhes, as demonstrações e discussões mais aprofundadas sobre cálculo diferencial integral e os fundamentos do cálculo diferencial integral que estão discutidos, analisados, compreendidos, definidos e demonstrados no âmbito da análise real. Muito bem, então aqui a derivada de uma constante em relação à variável x, a derivada dessa constante é igual a zero. E isso com base na ideia de que o limite de uma constante k, quando x tende a x subíndice zero, é igual a constante k. Muito bem, isso é apenas uma observação. Então nós temos derivada, aqui aproveitando a oportunidade, a derivada de x elevado a n em relação a x é igual a nx elevado a n menos 1. Também vale destacar que a derivada em relação a x de uma constante k multiplicada por uma função f de x, isso é igual a k derivada de f de x em relação a x, multiplicando o k com a derivada da função. Mais uma vez, repito e reitero que esses detalhes serão apresentados em outro curso, outro mini curso, disponibilizado aqui pelo Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Muito bem, então agora, continuando, nós temos então aqui o desenvolvimento, nós temos a derivada em relação a x de x elevado a 3, mais 2 vezes y, a derivada de x elevado a 2 em relação a x, mais a derivada mais y elevado a 2, derivada aqui não podemos esquecer, preciso, antes de fazer a derivada, afirmar que y é uma função que depende de x. Então, sabendo que y é uma função que depende de x, vamos mais uma vez calcular Então, nós temos derivada em relação a x de x elevado a 3, mais 2 vezes a derivada de x elevado a 2 em relação a x, multiplica com y, mais 2x elevado a 2, derivada de y em relação a x, em relação de y que apresenta dependência funcional em x, calculada a derivada em relação a x, mais 2 vezes y, derivada de y em relação a x, igual a zero. Então, nós temos 3x elevado a 2, mais 2 vezes x elevado a 1, multiplicado por 2, multiplicado por y, mais 2 vezes x elevado a 2, derivada de y em relação a x, mais 2 vezes y, derivada de y em relação a x, igual a zero. Continuando, então, nós temos 3x elevado a 2, mais 4xy, mais 2x elevado a 2 dy dx, mais 2y dy dx, igual a zero. Então, reorganizando, nós temos multiplicando por dx
em ambos os lados da igualdade, de modo a preservar esta equação. Então nós temos 3x elevado a 2 dx mais 4xy dx mais 2x elevado a 2 dy mais 2y dy igual a zero. Aqui, ó, reorganizando, 3x elevado a 2 mais 4xy dx mais 2x elevado a 2 mais 2y dy igual a zero. E, portanto, nós encontramos a equação diferencial inicial. Esta é a equação diferencial inicial, de modo que é possível afirmar que a solução x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 multiplicado por y mais y elevado a 2 igual a uma constante numérica que pertence aos reais, a uma constante k, esta solução esta expressão é solução implícita da equação diferencial. Qual a equação diferencial? Desta equação diferencial aqui, 3x elevado a 2 mais 4xy dx mais 2y elevado a 2 mais 2x elevado a 2 mais 2y dy igual a zero. Então, mais uma vez, esta expressão é a solução implícita da equação diferencial, desta equação diferencial. Muito bem, então agora vamos apresentar um outro tópico de equações diferenciais, intitulado Equações Diferenciais Separáveis. Equações diferenciais separáveis. Então, as equações diferenciais do tipo f de x, g de y, dx mais f de x, g de y, dy igual a zero, são denominadas de
são denominadas como equações diferenciais são denominadas como equações diferenciais separáveis caso seja possível reestruturá-las algebricamente na forma, em qual forma? Nesta forma na seguinte forma. Vamos consideremos que f de x, g de y é diferente de zero, considerando o domínio, não é? Considerando que x e y pertencem a um determinado domínio, um domínio associado a x, um domínio associado a y, de tal modo que a multiplicação de f de x multiplicado por g de y, f minúsculo de x multiplicado por g de y maiúsculo, g maiúsculo de y, é necessariamente diferente de zero no intervalo, no range que compreende o domínio das variáveis x e y. Então, nós podemos multiplicar em ambos os lados da igualdade f de x, g de y, dx mais f de x, f minúsculo, multiplicado por g minúsculo de y, dy igual a zero. Então, nós podemos fazer assim, dividindo em ambos os lados da igualdade por... Nós podemos dividir em ambos os lados da igualdade por f de x, f minúsculo de x multiplicado por g maiúsculo de y. Do mesmo modo, então zero dividido por esta multiplicação destas duas funções, sabendo que a multiplicação é diferente de zero, então zero dividido por um número diferente de zero, de acordo com a análise real, é igual a zero. Então, nós temos f maiúsculo multiplica com g maiúsculo de y, divide por f minúsculo de x e multiplica por g de y, g maiúsculo de y, dx mais f minúsculo de x, g minúsculo de y, dividido por f minúsculo de x multiplicado por g maiúsculo de y, dy igual a zero. Então, nós podemos dividir esse g maiúsculo com g maiúsculo de y e nós temos f maiúsculo, depende de x, dividido por f minúsculo, que também depende de x, dx mais, divide f minúsculo de x com f minúsculo de x. E então, nós temos g minúsculo de y dividido por g maiúsculo de y, multiplicado por dy igual a zero. Então, se nós podemos escrever esta equação diferencial, reestruturá-la, reorganizá-la algebricamente, de modo que ela possa ser escrita dessa forma, ou seja,
o que nós temos efetivamente aqui é uma equação diferencial em que nós podemos separar as variáveis, as funções, de modo que as variáveis x e y estejam devidamente separadas e multiplicadas por infinitésimos de dx e infinitésimos de dy, respectivamente. Então, eis aqui a estrutura, eis aqui a equação diferencial já no seu modo separado, por assim dizer, com as variáveis independentes devidamente separadas, certo? E agora, então, mais uma vez, essa equação diferencial pode ser dita, denominada e definida como uma equação diferencial separável se ela pode ser reescrita desta forma, considerando essa condição, certo? E vale mais indicar aqui que certamente f de x é diferente de zero e g maiúsculo de y é também necessariamente diferente de zero, para que essa multiplicação permaneça como diferente de zero. Muito bem, então agora nós vamos, em virtude das limitações relacionadas ao nosso instrumento de gravação, a nossa câmera, nós vamos finalizar a aula neste ponto, e neste tópico, neste assunto, e retomaremos oportunamente durante a próxima aula. Muito obrigado.